Sejam muito bem-vindos a este canal mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos bater um papo sobre aquela passagem A Porta Estreita e A Porta Larga. Mas antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao plano maior, fazermos uma oração de agradecimento por podermos estar aqui neste momento de paz, de harmonia, de aprendizado, por podermos estar aqui e estarmos com nossa saúde física, mental e espiritual, e pedir à espiritualidade que este momento se reverta em luz, se reverta em força, se reverta em paz e coragem aos nossos irmãozinhos que se encontram neste momento com grandes dificuldades, aqueles irmãozinhos que em suas caminhadas os obstáculos se apresentam grandes e por algum motivo estão enfraquecidos, estão desnutridos espiritualmente, que eles possam então ser envolvidos por esta luz, por esta energia, encontrando força e coragem para seguir adiante. Que assim seja. Meus amigos, eu encontrei um texto, na verdade, de 2013, falando sobre esta passagem, A Porta Estreita e A Porta Larga. Eu vou ler alguns trechos e nós vamos comentando. Em conhecida passagem do Evangelho, Jesus exorta os homens a que entrem pela porta estreita, alertando-os de que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Está em Mateus capítulo 7. É preciso, então, compatibilizar tais assertivas com a figura de um Deus pleno de amor, justiça, bondade e poder, que apresentou a humanidade como um autêntico Pai, como um verdadeiro Pai de amor e sabedoria. Afinal, tem-se um Pai amoroso, estabelecendo nos roteiros de seus filhos uma passagem estreita e de difícil acesso à felicidade, enquanto a porta para a perdição apresenta-se larga, a ponto de serem poucos os que saem bem na escolha. O Espírito Emmanuel, mentor do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido irmãozinho, ajuda a entender esta metáfora. No livro Ceifa de Luz, ele assevera que nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do nosso coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Ou seja, a nossa escola, a nossa encarnação é o nosso caminho de aprendizado, é o nosso maior dever, é o nosso compromisso assumido antes de estarmos aqui. Dessas reflexões, surge claro que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres, o que o homem apenas consegue mediante o sacrifício dos seus vícios e paixões negativas. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação traçado antes da reencarnação, o qual o nosso espírito se propõe a cumprir. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a eles se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e de se adequar à harmonia das leis cósmicas. E conforme Kardec nos elucida no Livro dos Espíritos, na questão 614, Deus rege o universo com base em leis perfeitas, as suas leis naturais.
plenas de justiça, misericórdia e que estão voltadas a realizar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso aprendizado. Elas lhe indicam o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz, ou seja, nós só somos infelizes quando delas nos afastamos. Ou seja, a felicidade deveria constituir regra e não exceção. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 5, esclarece-se que a porta da salvação não é estreita para a humanidade em geral, mas apenas para uma parcela situada pelo seu próprio estado evolutivo em um mundo de provas e expiações. Afinal, não faz mesmo nenhum sentido que um Deus amoroso, pleno de amor e sabedoria, estabeleça essa sistemática na qual a conquista da felicidade é extremamente difícil a ponto de ensejar a perdição da maioria de suas criaturas. A estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise do nosso processo evolutivo, do qual o ser imortal é convidado à transcendência ao abandono dos hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas se apega a eles com uma certa insistência. Segundo se infere da codificação, o mundo de provas e expiações se caracterizam pela maioria de seus habitantes ser formada por espíritos com importantes conquistas intelectuais, mas de moralidades vacilantes, revelada pela presença de numerosos vícios e paixões negativas. Então, meus amigos, um Deus pleno de amor e sabedoria, de bondade, ele jamais criaria uma porta imensa aonde nós encontraríamos a perdição e uma porta estreita onde nós encontraríamos a nossa evolução. Ou seja, a largura dessa porta está em nós mesmos, está no nosso coração, está na nossa evolução, está aonde nós, nos nossos hábitos primitivos, nas sombras que ainda temos enraigados em nós, nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. À medida que nós evoluímos, à medida que nós conseguimos entender e praticar as leis naturais, as leis divinas, os ensinamentos de Jesus, nós conseguimos dentro de nós alargar o que era estreito e apertar o que era largo, ou seja, a porta das perdições, as portas dos nossos vícios acabam se tornando estreitas até que um dia ela se feche e a porta da nossa evolução acaba se alargando, se tornando ampla, de fácil acesso. As paixões podem levar à realização de grandes coisas, pois decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 908. Então, elas só se tornam negativas quando o homem não mais a governa, mas sim é por ela governado e causam prejuízo a ele e aos outros. Então, as paixões, elas não são ruins, elas não são desnecessárias, mas ao contrário, elas são necessárias e são boas, mas é preciso que nós saibamos controlá-las, que nós saibamos governá-las e não ser governados por elas, não deixar que elas tomem conta dos nossos desejos e atitudes, não deixando que elas nos governem e passe a ter importância número 1 na nossa vida, mas ter o seu lugar certo, porque elas nos dão força, elas nos auxiliam nas execuções dos nossos grandes planos aqui no nosso espaço, nessa nossa encarnação. A espiritualidade é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ela aduz que falta ao homem é a vontade de se reformar e ainda lamenta
com poucos dentre vós fazem estes esforços. Então, como diz o Chico, né, ele perguntou o que era necessário para que nós aqui na Terra, né, ele estava incluído nesta questão, era necessário para vencer esses obstáculos, para vencer essas inclinações, para vencer as dificuldades e se tornar uma pessoa melhor. Com um caderninho na mão para anotar. A espiritualidade lhe respondeu: é uma única coisa, anota aí: boa vontade. Somente isso. Se nós tivermos boa vontade, nós teremos o esforço necessário para vencer as nossas más inclinações, para nós, com isso, conseguirmos vencer as nossas sombras, tirar de dentro de nós as nossas inclinações primitivas, aquilo tudo que nós carregamos de encarnações anteriores e que até hoje pesa na nossa mochilinha, como uma pedra pesada que nós carregamos no decorrer dos nossos caminhos. A disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço, né? Com certeza, mas é plenamente viável. Ele constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que tanto fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos e sentimentos infelizes. Deus, em sua sabedoria e bondade, situa o espírito encarnado em ambientes no quais ele é naturalmente convidado à sublimação, colocando-o num contexto familiar, social, em que precisa atender uma série de deveres. Se os atende, sacrificando para isso as suas fantasias, caprichos e desejos, atravessa a sua porta estreita, o que lhe cabe nesta encarnação. Então, meus amigos, a nossa encarnação está aqui, nós estamos mergulhados num contexto, como diz o texto aqui, num contexto social, profissional, familiar, e nestes contextos nós vivenciamos experiências em que nos cabe a sublimação, em que nos cabe o aprendizado, em que nos cabe situações em que podemos exercitar a paciência, a gratidão, a indulgência, a caridade, enfim, tudo o que precisamos para que o nosso espírito, para que a nossa alma cresça e valorize cada vez mais o que é necessário para o nosso avanço, para a nossa evolução, para que a nossa porta da evolução se alargue, para que nós possamos caminhar mais livremente para o que nos cabe nesta encarnação, ou seja, a nossa evolução, para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade e de todos aqueles que nos cercam. Pois se um ambiente escuro, ele também estará escuro para aqueles que estão ao nosso redor. Um ambiente com uma luz viva, clara, quente, calorosa, também ajuda a iluminar, a fazer o bem a todos aqueles que também nos cercam. Se nós temos vida, se nós temos alegria, se nós temos bondade, nós estamos semeando isso a todos que nos cercam, propiciando a eles, aqueles a quem amamos e aqueles a quem até mesmo não conhecemos, a oportunidade de ver como é bom, como é gostoso viver pleno, radiar luz, paz, serenidade, sabedoria e fé. Então, meus amigos, o que eu preparei para vocês foi isso, foi esse pequeno texto para que nós possamos cada vez mais nos situar dentro desta nossa encarnação, nos situar dentro do nosso caminho, para que nós possamos a cada dia, a cada momento, com bastante otimismo, com bastante vontade, com bastante força e fé, caminharmos dentro das leis divinas, procurando lembrar o que aprendemos e exercitar, porque de nada adianta nós lermos, aprendermos e ouvirmos,
se nós também não praticarmos. E pedir a Jesus, pedir à espiritualidade amiga, que esteja sempre nos envolvendo com sua luz, com seu amor, com sua bondade, e que estejamos sempre abertos a receber toda esta energia, para que possamos também ser pontos de luz, de amor, bondade e fé. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado pela participação, obrigado por nos ouvir, e que a paz de Jesus esteja mais uma vez com vocês, em seus corações, em seus pensamentos e atitudes, com seus lares, com suas famílias, e que vocês possam ser cada vez mais pessoas, irmãos e amigos, plenos de luz, plenos de paz e plenos de amor. Obrigada a todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Jesus, fiquem em paz.